Os fundamentos da oração de Edward Bultz. Capítulo 12. A universalidade da oração. É preciso mais do poder do Espírito para fazer santa fazenda, a casa, o trabalho, a loja, o armazém do que fazer a igreja santa. É preciso mais do poder do Espírito para fazer o sábado santo do que o domingo. É necessário muito mais para ganhar dinheiro para Deus do que para conversar com Deus. Mais para viver uma grande vida para Deus do que pregar um grande sermão. Edward M. Bultz. A oração é de longo alcance em sua influência e universal em seus efeitos. Afeta todos os homens, em todo lugar e em todas as coisas. Toca o interesse do homem sobre o tempo e a eternidade. Influencia Deus e impulsiona-o para que interfira nos afazeres terrenos. Move os anjos para que ministrem aos homens nesta vida. Restringe e derrota o diabo em seus planos para arruinar o homem. A oração vai a qualquer lugar e lança a mão de qualquer coisa. Há uma universalidade que envolve a oração. Quando falamos sobre oração e sua obra, devemos usar termos universais. É individual em sua aplicação e benefícios, mas é geral e universal ao mesmo tempo em sua influência positiva. Abençoa o homem em todos os eventos de sua vida, fornece-lhe auxílio para cada emergência e lhe dá conforto em cada problema. Não há nenhuma experiência que o homem seja chamado a fazer que não tenha a oração como auxílio, conforto e guia. Quando falamos da universalidade da oração, descobrimos suas várias facetas. Primeiro, devemos mencionar que todos os homens devem orar. A oração serve para todos os homens, pois todos necessitam de Deus, do que Ele tem para nós e daquilo que apenas a oração pode assegurar. Como os homens são chamados para orar em todos os lugares, consequentemente devem orar por todos. O âmbito universal é usado quando os homens são ordenados a orar, pois há uma promessa global para que todos clamem a Deus por perdão, misericórdia e auxílio. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10:12-13. Como não há diferença no estado de pecado em que o homem é encontrado e que todos necessitam da graça salvadora de Deus que os pode abençoar, a qual é obtida apenas em resposta à oração, então, todos são chamados a orar por causa de suas necessidades vitais. É uma regra de interpretação bíblica que, havendo um mandamento promulgado sem ressalvas, ele é de prerrogativa universal. É o caso das palavras do Senhor em Isaías. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho, e o homem mau, os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele, ou volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Isaías 55:6-7. Assim como a impiedade é universal, e o perdão é uma necessidade de todos, assim todos devem buscar o Senhor enquanto podem achá-lo e invocá-lo enquanto está perto. A oração pertence a todos porque todos são remidos em Cristo. É um privilégio que todos os homens possam orar, mas não menos do que uma tarefa sagrada clamar a Deus. Nenhum pecador está excluído do local da misericórdia ou propiciatório. Todos são bem-vindos a que se aproximem do trono da graça com todas as suas necessidades e aflições, pecados e fardos. Venham todos, venha, você, pecador. Todas as coisas em Cristo estarão dispostas agora. Sempre que um pobre pecador volta seus olhos a Deus, não importa onde ele está ou qual é sua culpa e pecado, os olhos de Deus estão sobre ele, e seus ouvidos abertos às suas orações. O homem, porém, pode orar em qualquer lugar, pois Deus está acessível em qualquer região ou circunstância. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. 1 Timóteo 2:8. Nenhum lugar na terra é distante demais de Deus para alcançar o céu. Nada é tão remoto que Deus não possa ver e ouvir alguém que olhe em sua direção e busque a sua face. Oliver Olden compôs um hino com estas palavras: Então, minha alma, em cada passo, a seu Pai vai e espere. Ele responderá a todas as orações. Deus está presente em todos os lugares.
Há essa variedade de conceito que qualquer um pode orar em qualquer lugar. Há locais que não são para oração em razão das atividades malignas que desenvolvem, ou do ambiente em que se encontram, ou em razão do caráter moral dos que os dirigem. Devemos mencionar o bar, o teatro, a casa de ópera, as mesas de jogos, danceterias e outros lugares de entretenimento mundano. A oração é tão inoportuna nesses lugares que ninguém se aventuraria a orar. Seria uma intrusa, notada pelos donos, pelos patronos e colaboradores de tal lugar. Além disso, os que frequentam tais lugares não são pessoas de oração. Pertencem quase inteiramente à multidão mundana que não ora. Se devemos orar em todo lugar, isso significa inquestionavelmente que não devemos frequentar lugares nos quais não podemos orar. Orar em qualquer lugar é orar em lugares legítimos e frequentar especialmente os lugares onde a oração é bem-vinda com graciosa hospitalidade. Orar em todos os lugares é preservar o espírito de oração em locais de trabalho, em nossas relações com os homens e na privacidade da casa em meio a todos os seus afazeres domésticos. O modelo de oração do Nosso Senhor, também chamado Pai Nosso, é o da oração universal, pois é peculiarmente adaptada a todos em qualquer lugar, circunstância e necessidade. Pode ser posta na boca de qualquer povo de todas as nações, em qualquer tempo. É um modelo de oração que não necessita de emendas ou alterações dependendo de cada família, povo e nação. Ademais, a oração tem sua aplicação universal por todos os homens serem os sujeitos da oração. Todos os homens devem ser objeto de oração. A oração deve contemplar toda a raça decaída de Adão, pois todos os homens pecaram em Adão, foram redimidos em Cristo e são beneficiados pelas orações que são feitas em seu favor. Essa é a doutrina de Paulo em seu manual de oração escrito em 1 Timóteo 2.1. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Há uma forte fundamentação bíblica, portanto, para alcançar e abranger todos os homens em nossas orações, visto que não apenas somos instruídos a orar por eles, como também que a razão dada é que Cristo deu a si mesmo como resgate por todos os homens e que todos são provisoriamente beneficiários da morte expiatória de Jesus Cristo. Por último, e mais importante, a oração tem um lado universal no sentido de que todas as coisas que se referem a nós devem ser motivos de oração, visto que todas as coisas que são para o nosso bem, físico, social, intelectual, espiritual e eternal, são objetos de oração. Mas, antes de prosseguirmos nessa fase da oração, consideremos novamente a oração universal por todos os homens. Uma área especial que deve ocupar a nossa oração, devemos mencionar os que têm o controle do Estado ou que administram a Igreja. A oração tem um poder magnífico. Faz bons governadores e os faz melhores. Restringe o delinquente fora da lei e o despótico. Os governantes devem ser alvo de oração. Eles não estão fora do âmbito e do controle da oração, pois não estão fora do âmbito e controle de Deus. O perverso Nero estava no trono de Roma quando Paulo escreveu essas palavras a Timóteo estimulando a oração pelas autoridades. Os lábios cristãos devem respirar orações pelos governantes cruéis e infames no Estado, assim como pelos governadores e príncipes justos e benignos. A oração deve ser de tão longo alcance quanto a raça, por todos os homens. A humanidade deve pesar em nosso coração ao orarmos, e todos os homens devem estar em nosso pensamento para que se aproximarem do trono de graça. Em nossas horas de oração, todos os homens devem ocupar um lugar. As necessidades e aflições de toda a raça humana devem ampliar e suavizar nossa simpatia e inflamar nossas petições. Nenhum homem mesquinho pode orar. Nenhum homem com visão limitada de Deus, de seu plano para salvar os homens, e das necessidades universais de todos, pode orar eficazmente. É preciso um homem com mente ampla, que entende a Deus e seu propósito na expiação, a fim de orar corretamente. Nenhum cínico pode orar. A oração é a mais divina filantropia e uma generosidade sem medida. Ela surge de um coração grande, cujos pensamentos se repartem por todos os homens dos quais tem compaixão. A oração anda em paralelo com a vontade de Deus, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2.4.
A oração alcança o céu e o traz até a terra. A oração alcança o céu e o traz até a terra. Tem em suas mãos bênção dupla. Recompensa ao que ora e abençoa o que é alvo de oração. Traz paz e acalma paixões e indivíduos beligerantes. A tranquilidade é o fruto alegre da verdadeira oração. Há uma bonança interior e exterior que sobrevém ao que ora. A oração gera vidas tranquilas e pacíficas em toda a piedade e honestidade. A oração correta não apenas faz a vida bela em paz, mas também aromática em justiça e grande influência. Honestidade, seriedade, integridade e influência no caráter são os frutos naturais e essenciais da oração. A oração que agrada a Deus é a do tipo universal, generosa, altruísta, aceitável a seus olhos, pois coopera com sua vontade e flui com graça por todos os homens. É esse o tipo de oração que Cristo Jesus fazia quando estava na terra, a mesma que faz agora à direita do Pai nos céus, como nosso poderoso intercessor. Ele é o padrão de oração. Está entre Deus e o homem, um mediador, que se deu como resgate por todos os homens em favor de cada um individualmente. É verdade que a oração se une à vontade de Deus e flui em rios de cuidado, compaixão e intercessão pelos homens. Assim como Jesus Cristo morreu por todos os envolvidos na queda, assim também a oração envolve cada um e entrega-se em favor de todos os homens. Assim como há um único mediador entre Deus e o homem, aquele que ora permanece entre Deus e o homem, com orações, súplicas, em alta voz e com lágrimas, ou Hebreus 5.7. A oração tem como finalidade a raça humana e abrange os destinos dos homens por toda a eternidade. O rei e o mendigo são ambos afetados pela oração. A oração toca o céu e move a terra. Leva a terra ao céu e traz o céu em contato íntimo com a terra. Suporte seus líderes e irmãos. Para sempre em sua mente. Estenda os braços em fervorosa oração. Para alcançar toda a humanidade.